Saudações, meus queridos, eu sou Cryon do Serviço Magnético. Meu parceiro se afasta totalmente e ele não sabe o que está vindo, mas o que ele sente é que é sempre cheio com o benevolente amor de Deus. Se você quiser resumir as mensagens de Cryon do passado, do futuro e de agora, é um círculo de amor. Eu venho até vocês do outro lado do véu e é um mistério. O que é, onde é, como é. Eu disse que eu nunca fui um humano. Eu falo através de um ser humano, como todos os canalizadores fazem. E isso é porque o humano é o único que pode carregar essas mensagens para outros humanos. E isto esta noite também está cheio de amor e é um pedido para ver coisas de uma forma mais ampla, um pedido para a lógica espiritual. Podemos usar o termo o tempo todo. Meus queridos, será muito mais difícil ver o círculo de beleza, o círculo sem fim de amor, se você permanece no tipo de singularidade na história no qual vocês estão no momento. A mudança criará paradigmas de novos pensamentos, e esses paradigmas de novos pensamentos espiritualmente não serão o fim das religiões, será um melhoramento da verdade de tudo isso. Os sistemas que estão aqui, e nós já dissemos isso antes, não precisam ir embora para que a humanidade chegue a um lugar onde ela não tenha mais guerra. Todos os grandes sistemas espirituais do planeta ensinam o amor. Nós não falamos sobre os fundamentalistas, aqueles que saíram da mensagem central. Nós falamos da mensagem central. E eu digo a vocês que não será assim tão difícil para eles ter uma tolerância um pelos outros eventualmente, porque as metas são as mesmas. Mas o que precisa mudar é a perspectiva de quem e o que Deus é. A antiguidade da galáxia e do universo em comparação com a Terra, e para olhar para esta Terra como ela é, não como ela costumava ser pensada. Deus é muito maior do que isto. E aquilo que vocês chamam de a fonte criativa, que vocês conhecem como Deus, também é parte de você, o ser humano. E devido a isso, podemos falar como falamos, porque só a própria alma, se você quiser chamar assim, é parte do outro lado do véu de onde eu falo agora. Difícil conceber que a fonte criativa não tenha começo e nem fim. Ela mesmo é um círculo. O tempo não existe. Quando você vê algo tão antigo, se está no círculo, significa que está voltando novamente. Não é um tempo como você pensa, que se repetiria a si mesmo. É um tempo que está sempre no agora. Sempre é. Vocês rastreiam isso. Nós não. Se algo sempre é, então não há passado. Se algo sempre é, não há nada chegando. Simplesmente é. E, no entanto, a sua natureza singular, tudo que vocês tiveram na história de sua descoberta, no que se trata a Terra, deveria dizer a vocês sobre Deus, mas não é assim, não tem sido. Este é um pedido para um bom senso. Meus queridos, na história, vocês descobrem coisas, vocês escalam coisas. Vocês começam a se maravilhar com os antigos. Apenas recentemente nós demos a vocês informações de que há uma história antes da história. E vocês estão começando a descobrir isto. E vocês se maravilham novamente da engenhosidade, talvez até da natureza técnica das civilizações antigas, que nunca foram contadas a vocês a respeito. Mas sempre há uma pergunta comum, e está por toda parte, até mesmo hoje, e é um mistério, mas na verdade não.
É apenas um mistério devido à sua mente singular quando se trata do tempo. Vocês observaram ao redor do planeta que os mesmos símbolos existem, e isto traz uma questão. De onde eles vieram? Como os antigos, em diferentes terras, em diferentes épocas, podiam ter os mesmos símbolos? E aquilo que os humanos então trazem é realmente único, pois devido à singularidade que vocês esperam, quando se trata de evolução e desenvolvimento e criação, e vocês estão argumentando sobre onde começou a vida. E o que quer que tenha sido, vocês dizem, isso é prova de que então ela foi carregada para este outro lugar, então foi carregada para algum outro lugar e depois foi trazida para cá. E aqui fica a pergunta: como a maioria do planeta poderia ter esses mesmos símbolos? Como seria isto? E os antropólogos que argumentam dizem que isso significa que essa raça realmente precisou começar aqui, porque aqueles símbolos agora é encontrado aqui, antes daquela civilização, aquela raça começar. Percebem para onde isso está indo? E portanto os argumentos são: quem descobriu primeiro e depois distribuiu para a Terra? E vocês dirão: porque essa raça aqui, nesse continente, tinha um símbolo, portanto precisa haver uma ponte que conectava eles, para que a raça antes deles pudessem cruzar a ponte e dar a eles o símbolo. Não é em nenhum lugar em seu pensamento esta a verdade. A história da criação, meus queridos, não foi singular. Você tem o Jardim do Éden, que representa a Terra. Você tem Adão e Eva, representando o gênero masculino e feminino, representando toda parte da Terra. Vocês têm a presença angelical, que está dando ao masculino e feminino a verdade sobre a luz e a escuridão, alto e baixo, consciência ou falta de consciência em toda parte. Não em apenas um pequeno jardim, em algum lugar. Quão singulares! Quando os pleiadianos vieram, eles trouxeram uma bela postura de semear essa terra. Os pleiadianos representam quase uma energia angelical. Meus queridos, é isso que vocês recebem com 1 milhão de anos de evolução. Há planetas entrando em graduação, aqueles que eram antigos humanos, assim como vocês, se dando conta do controle que têm sobre a física, de estarem próximos dos seus eus superiores, de chegarem a um ponto que vocês não podem nem mesmo separar, o corpo do espiritual, onde são capazes de moverem-se de um lugar para o outro sem os seus corpos e viverem por longos períodos de tempo, séculos. Vocês acham isso difícil demais de imaginar? Vocês têm estado apenas por um tempo aqui. Em seu estado de iluminação, vocês ainda são bebês. E vocês têm uma singularidade que diz que tudo acontece a partir de um ponto singular, mas não. Aconteceu tudo de uma vez só, por todo esse planeta. E, meus queridos, os símbolos que vocês veem por todo esse planeta são pleiadianos, porque aqueles eram seus pais. São aqueles que vieram com amor para dar a vocês essa informação, para semear o planeta, e estava em toda parte. E vocês tentam tão intensamente provar quem veio primeiro e de qual ponto central veio, sem ninguém nem mesmo pensar por um momento que poderia ter acontecido tudo ao mesmo tempo. Vocês encontrarão isso em toda parte. Vocês podem encontrar agora, não importa o que vocês encontrarão no futuro, vocês podem encontrar lá. Vocês podem escavar
e encontrar coisas de 20 e 30 mil anos de idade. Estará lá o enigma para os antropólogos, que não será resolvido como uma fonte de ponto único. É belo. Nós dissemos que a única real exceção foi a Lemúria, porque ela estava rodeada por água, um pequeno continente, antes de ter afundado para as ilhas havaianas que estão lá hoje. A montanha mais alta da Terra foi empurrada para cima pelo hotspot que estava debaixo dela. Geologicamente, não apenas um pensamento correto, mas acontece em outros lugares do planeta, mas ela estava rodeada por água. Não havia nenhuma influência por milhares de anos, portanto ela sempre permaneceu pura. E aqueles que partiram de Lemúria encontraram outros lugares sobre os quais falamos, e o que os antigos também reivindicam como Nova Zelândia, Ilha de Páscoa e outros, receberam pureza, porque não houve influência, porque eles estavam rodeados por água, uma panela de pressão da mesma coisa. Vocês poderiam dizer onde os ensinamentos permaneceram, onde deveria estar, e não o que os humanos criaram. E, portanto, houve lugares especiais nessa história da criação ao longo dos últimos 50 mil anos, mas aconteceu tudo de uma vez só. Vocês têm esse pensamento singular, a fonte do ponto único, a forma planetária de pensar que vocês são os únicos. E se você é o único, então Deus pertence a vocês. Deixa-me apresentar algo a vocês. Vamos retornar no tempo. Não foi há tanto tempo atrás assim, quando a Terra foi considerada sendo o centro de todas as coisas. E se você ler os livros de história e conversar com aqueles que não apenas são científicos, mas espirituais, vocês verão. Os livros contêm aquilo no que eles acreditavam. E por que não? Porque conforme vocês olhavam para o céu, tudo girava ao redor da Terra. O Sol ia ao redor da Terra, a Lua, as estrelas. É uma perspectiva de permanecer na Terra, olhando para fora, para aquilo que está movendo. E, portanto, era comum para todos dizerem que a Terra está no centro de todas as coisas. Na verdade, isso vai tão longe quanto dizer porque o universo ele mesmo, a galáxia, todas as estrelas, parecem a girar ao redor da Terra. Então a Terra precisava ser o centro do universo. Isso não é tão difícil de imaginar assim, se vocês não conhecem mais do que isso, e vocês não sabem como as coisas acontecem com relação à sua relatividade, então faz sentido. Tudo parece girar ao redor de vocês, e então isto mudou. Quando os telescópios se tornaram melhor, quando as máquinas se tornaram melhor, quando os seres humanos começaram a se dar conta de que há algo a mais na física, vocês perceberam que não era daquela forma, simplesmente parecia que era daquela forma. A primeira vez que a proposta foi feita de que a Terra, na verdade, gira ao redor do Sol. A maior objeção veio dos que acreditam em coisas espirituais, e eles disseram, não pode ser assim. Deus nos fez o centro, nós somos o centro. Olha ao redor, nós somos o centro. E, portanto, é claro, os astrônomos foram colocados na cadeia. Eles precisavam estar errados. E então, mais tarde, vocês descobriram que eles não estavam. E então, vocês descobriram que o Sol, na verdade, é parte de um outro sistema, chamado Sistema Solar. E explica porque alguns dos planetas, esses grandes borrões no céu, tinham movimentos erráticos. Eles não necessariamente iam ao redor da Terra. Eles vinham e iam. Eles variavam um pouco. E isso é porque eles também giravam ao redor do Sol. Então esta era a percepção. Outras coisas também giravam ao redor do Sol. E, no entanto, espiritualmente, mesmo que houvesse provas diferentes, vocês ainda eram o centro de todas as coisas. E logo vocês se deram conta de que o Sistema Solar também estava girando ao redor de algo maior.
E logo, logo vocês se deram conta de que haviam bilhões de sistemas solares e todos eles estavam girando ao redor do meio de algo mais, e aquele algo mais vocês chamam de galáxia, eventualmente se tornou bilhões de galáxias. E a Terra era como um grão de areia em 1 milhão de praias. E aqueles milhões de praias, todos tinham praias que giravam ao redor delas, de mais de 1 milhão. E no entanto, com aquele conhecimento e a beleza e elegância de onde vocês pertencem no cosmos, ainda até hoje há aqueles que dizem, mas o centro é aqui. Meus queridos, não é. O centro criativo do universo não é um centro de forma alguma. Está naquilo que vocês chamam de o vácuo, um lugar que vocês nunca compreenderão, que é muito maior do que todos os multiversos combinados. O círculo sobre o qual falamos é um círculo de amor. Tem a ver com a criação e a fonte da criação, e a beleza e a elegância da alma que você tem em você. Tudo que é física é temporário, tudo que você pensa que é magnífico é muito, muito antigo. E muito, muito antigo irá embora, e você nunca irá embora. Você é mais velho do que o velho, e mais novo do que o novo. A beleza disto deveria ressonar na verdade de minhas palavras. E no entanto, meus queridos, há aqueles que dizem, mas nós somos o centro. Eu gostaria de perguntar a algumas certas organizações espirituais, vocês realmente pensam que estão sós da galáxia? Isso significa que as civilizações que são milhões de anos mais antigas do que vocês, antes mesmo de vocês se tornarem humanos. E eu quero fazer uma pergunta a vocês. Vocês acham que eles conheciam seus profetas? E a resposta é não. Seu profeta veio muito mais tarde. Seu profeta é apenas para este mundo ou será que ele é universal? Estas são perguntas que irão de encontro às doutrinas. Há uma verdade universal que vai além dos profetas e dos humanos e dos antigos. E a verdade universal é de que Deus está dentro de todos os humanos igualmente e que o sistema não gira ao redor da Terra. O sistema é para todas as criaturas e há muitas. Meus queridos, nós falamos sobre os pleiadianos, que são seus pais espirituais. Eles ainda estão aqui, eles existem. Esta galáxia está cheia deles. Não são ETs, eles são seus pais espirituais. Eles tiveram seus pais espirituais também, milhões de anos antes daquilo. Eles também tiveram seus próprios pais espirituais. Essa galáxia tem estado aqui por bilhões de anos. A Terra não é o centro. E o motivo por vocês pensarem que é porque vocês sentem o amor como se fossem. Porque quando vocês chegam à consciência, vocês sentem que são tudo, porque vocês são para Deus. Este é um pedido para a sanidade de propósito, para ver Deus como enorme e não apenas voltado para a Terra. Por ver algumas das doutrinas, como talvez aqueles que pertencem e pensavam que a Terra girava ao redor de nada e que tudo, na verdade, girava ao seu redor, mas na verdade não. É tão diferente do que vocês pensam quando vocês dão uma olhada para a galáxia e tudo que está lá. E as outras galáxias ao redor de vocês, vocês veem a magnificência da criação. Isso não diz a vocês qual é o tamanho de Deus? Um amor que vai além de qualquer tipo de regra que possa ter sido ensinada a vocês. Um Deus que então não julga o ser humano e então o envia para algum tipo de punição, porque em termos terrestres
Ele fez algo que não foi muito bom na Terra. Percebe o que eu estou dizendo? Deus é muito maior do que o planeta Terra, e você também. Agora você já se perguntou, já que você é mais velho do que o velho, onde você estava antes da Terra? Nós já dissemos antes, meus queridos, vamos usar alguma lógica espiritual. O que uma alma faz? Ela apenas vem para a Terra e depois volta para casa para ficar no céu o dia inteiro? Antes de você chegar aqui, o que você estava fazendo? Qual era o propósito? Quem era você naquela época, antes da humanidade? A sua alma sempre foi e sempre será, é parte da fonte criativa. Você não pode sentir a beleza disto? Nós dissemos que no momento da morte há um retorno para o grupo. Nós dissemos que há um retorno de 3 dias. Nós dissemos que a maioria dos sistemas espirituais do planeta reivindicam os 3 dias, porque é real. 3 dias de recalibração, onde vocês começam a ouvir a música novamente, onde você começa a se transformar na luz que você é. E você retorna para aquela fonte criativa, que é a sua casa. Esta não é a sua casa, isto é o seu trabalho. O que você fez antes de chegar aqui? Você quer falar sobre o panorama mais amplo? Eu direi o que você fazia. Você fez o que você faz aqui. E você fez em outros lugares, com outras formas, mas sempre humanoide. Meus queridos, a física da biologia é a mesma, porque os princípios da física são os mesmos em toda parte nessa galáxia. Por que você então esperaria criar coisas tão horríveis e estranhas? É o mesmo. A gravidade é diferente, o calor e o frio são diferentes. Mas isto é tudo. Vocês têm humanos mais altos, humanos mais baixos, mas, meus queridos, humanoide é o que você é, o que você sempre foi. Você quer saber como se parece alguém de Ório ou Arcturus? São como você. Não é estranho ou esquisito, pois a física é a física e a biologia é a biologia e funciona da mesma forma em toda parte. O DNA é o DNA e funciona da mesma forma em toda parte. Quando vocês finalmente encontrarem vida, mesmo que for microbiana, ela terá DNA. O que você fez antes de chegar aqui? Houve outros lugares não chamados Terra que passaram por esta mudança, para a qual vocês estão passando agora. Alguns de vocês têm o acástico interplanetário. O que eu estou dizendo a vocês é absolutamente verdadeiro. Alguns de vocês ainda podem senti-lo e sabem que vocês não estavam aqui. As coisas pareciam diferentes e vocês não estavam aqui. A maioria de vocês não tem isto, não está contido na caverna da criação para vocês, mas está em sua alma e vocês podem sentir isto. Nem todos vocês, mas alguns de vocês sim. Mais velho do que o velho, você participou nesse sistema ao longo de todo o tempo dessa galáxia. Mas que tal antes daquilo? Cryon, havia universos antes desse ser criado? E a resposta é claro. Como você acha que isso foi criado? Há multiversos, e um criou o outro, através do sistema, que a ciência está apenas começando a ver agora. É um sistema multidimensional, onde um cria o outro. É parte da história da criação da física, e isso explica aquilo que vocês chamam de Big Bang, que na verdade não foi um Big Bang, foi uma mudança de estado dimensional, através de membranas que vocês não viram antes. Há muitos universos. Qual foi o universo original? Isso é engraçado.
Não houve original. Perceba, sempre foi. Vocês têm dificuldades com isso também. Se sempre foi, você estava lá. E o que você estava fazendo? Meus queridos, a alma do ser humano tem uma tarefa para fazer o que vocês fazem. Vocês já fizeram por elos e vocês fizeram muito bem. E aqui estão vocês novamente fazendo a mesma coisa. E você acha que a Terra é o centro? Ah, não. Algum dia, em sua linha do tempo, daqui a muito tempo a partir de agora, essa Terra tem o potencial e as ondas estão lá para entrar naquilo que eu chamarei de status da ascensão, onde vocês terão controle sobre a física e seu eu superior começa a vibrar no mesmo ritmo de sua biologia. Você se torna quase angelical naquele estado. Não haverá mais problemas com a população ou com o que vocês comerão. Tudo transmuta-se para algo mais. É belo. Eu poderia dizer que é a essência da luz e do amor, mas você não entenderia, porque está além da sua compreensão, porque vocês ainda estão em um modo de sobrevivência, naquilo que eu chamarei de um estágio selvagem da Terra. Os potenciais da bola girando para baixo da montanha, em direção ao status de ascensão, estão firmemente no lugar, e vocês estão agora intrínseco, em trânsito. A consciência está começando a elevar-se lentamente. Geração após geração começará a ver isso, e é isso que nós ensinamos, porque nós já vimos isso antes. Mas, meus queridos, quando estiver completo, vocês então irão para um outro lugar e cuidadosamente escolherão um outro jardim do Éden e semearão um outro mundo com a beleza do amor de Deus. É um sistema que nunca para, e vocês estão exatamente no meio da transição, em direção a ele. E vocês ainda pensam que o centro está aqui? Haverá alguns de vocês que compreenderão essa mensagem e expandirão o seu pensamento para incluir trilhões e trilhões de almas que sabem quem vocês são. Pensem sobre isto. Vocês são parte disso para sempre. Eu sou Cryon e eu amo a humanidade. E assim é.